capítulo 8, versículo 22, diz assim o texto de Gênesis: enquanto, isso é Deus falando para Noé e os novos povoadores da terra, aqueles que saíram da arca junto com Noé. Deus falou assim: ó, enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Olha que interessante. Jefferson, você vai passar frio sendo crente? Você vai passar calor sendo crente? Sim. Você vai colher? Você vai plantar? Vai chover? Vai ter seca? É interessante porque às vezes nós temos a perspectiva, né, pastor Eduardo, que eu virei crente. Quando eu falo virei crente, sabe o que eu lembro, o presbítero Weber? Na minha infância, quando eu assistia Power Rangers, e eles morfavam, falava, né? Morfar, né? Morfou, virei crente. Aí vem uma armadura, vem um super-herói, Paulo. Já era. Não chove mais, não passa frio, não passa calor, não passa problema, não passa dificuldade. Eduardo, né? Aí o Paulo, quando ele dá as palavras desmotivadoras de Paulo, quando você se converter, se prepara para a prova mesmo, essas palavras desmotivadoras de Paulo, né? Mas a verdade é o seguinte: o que acontece? Acontece uma capacitação, porque agora eu tenho uma compreensão mais profunda de tudo que acontece ao meu redor. Eu compreendo o porquê do frio, o porquê do calor, o porquê da hora de semear e a hora de colher, o porquê da hora da necessidade e a hora da fartura, porque a todo momento o nome de Deus é glorificado em minha vida e através da minha vida. Ter consciência do tempo em que estou vivendo a minha vida, para que eu continue semeando, para que haja colheita em meio às adversidades que todos passam, é fundamental para que o crente construa um nível de prosperidade contínua. Amém? É interessante porque nós temos no Evangelho dizendo que quando temos um nível de compreensão de semeadura, a colheita anterior vai alcançar a semeadura de hoje, que vai alcançar a colheita de amanhã. Ou seja, nós nem terminamos de semear ainda, a gente já está colhendo. Como que nós conquistamos a bênção do ciclo de prosperidade contínua? Compreendendo o que? Independente das adversidades, eu continuo semeando, porque assim como aquele que está no mundo passa por adversidades, nós passaremos também. A diferença é que aquele que está no mundo, ele não enxerga uma solução, um resultado, uma vitória, uma conquista, um aperfeiçoamento em meio à adversidade. Eu enxergo. E por isso eu continuo a semear. Eu sempre gosto de dar um exemplo. E para consolidar o exemplo dessa palavra, eu passei um momento da minha vida em que eu vivi uma ascensão muito grande dos 15 anos de idade, quando eu ingressei no mercado de trabalho, uma ascensão de salário assim gigantesco, até alcançar o cargo máximo dentro de uma engenharia de um recém-formado. Deus me abençoou e prosperou grandemente. E de repente, quando já havia conquistado bens materiais, já havia casado, responsabilidade, eu vivi um vale profissional na minha vida. E sabe qual que é o mais interessante? Porque eu estava vivendo um vale. Eu posso dizer que os meus rendimentos caíram para 30%, Jefferson. Como que você sobrevive com menos de 30% daquilo que você está habituado? Como? Pela fé. A grande diferença para quem está vivendo debaixo do propósito de Deus não é que ele não vai passar pelo frio e pelo calor, mas é a forma que ele vai passar. E o mais interessante é que durante esse período, Deus não me privou de viver absolutamente nada do que eu vivi em meio à fartura, porque Deus ele prospera, multiplica e abençoa mesmo em meio à adversidade. E a semeadura nunca parou de acontecer. Se eu não paro de semear em meio à adversidade, significa que quando eu estiver com grande semente para semear muito, eu estarei colhendo a semente rasa que eu lancei lá atrás. Eu nunca parei e nunca pararei de colher as bênçãos de Deus. Amém? Seja no pouco, seja no muito, seja na bênção, seja na prova, eu sempre compreendo a profundidade do propósito de Deus na minha vida. Fique de pé comigo nessa noite, segure a sua semente, a sua oferta, os teus propósitos perante Deus, apresenta perante dele, apresenta a Deus, para que isso se torne útil na tua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus querido e eterno, entramos